sei, outro lugar você pega muita inspiração para seu jeito de treinamento, esse aquecimento. Quem não viu, vai lá na Insta ver os vídeos de Admir fazendo essa aquecimento em grupo, porque é uma coisa muito legal ver exatamente o que está rolando lá e vou deixar você explicar. Mas é uma coisa que eu entendo, você aprendeu pelo seu projeto com Quênia. Esse projeto, como começou esse projeto? Sua ligação com esse país, as pessoas aí, essa filosofia aí, como começou e como foi esse processo para você de desenvolver esse projeto? Essa ligação com os quenianos começou já desde criança. Quando eu comecei, eles já eram os melhores corredores e como eu sempre busquei performance, sempre quis viver do esporte, eu tinha os melhores como referência. E naquele momento eram os quenianos. Então, quando eles vinham para o Brasil, para São Silvestre, para as provas aqui no Brasil, eu ficava esperando esses caras virem para cá. E para mim era como se fossem, sabe, eram os meus maiores ídolos. Então, desde aquele momento eu tenho uma ligação assim de tipo gostar muito do que eles fazem e admirar o trabalho desses caras. Então, quando eu termino o Mundial, eu fui campeão mundial em 2011, depois eu fui vice-campeão em 2013 ou 2014, no Canadá, o segundo. E aí eu entendi que aquele momento acabou, tinha fechado o meu ciclo como atleta daquela competição. E eu queria buscar algo diferente, porque aquilo estava me trazendo um benefício gigantesco, como atleta, como treinador. E eu descobri que no Quênia eles recebiam, naquele ano eles estavam começando a receber 2016, eles estavam começando a receber atletas de fora para ir para um camp e passar 2 semanas treinando, comendo, dormindo, fazendo as mesmas coisas, tendo uma imersão na cultura dos caras. E aí, cara, quando eu li isso, eu falei, não, eu preciso ir, eu preciso estar lá. E aí eu fui o primeiro brasileiro a ir para esse projeto, e quando eu fui para lá, eu me encantei, mais do que somente o esporte, mas tudo. Como eles mostram que a corrida é um esporte simples. E é tão simples que num lugar tão pobre, sem estrutura, eles conseguem ser os melhores do mundo. Então isso foi um ensinamento já de entrada. Como que a gente consegue ser os melhores do mundo num lugar que não tem saneamento básico, que é super pobre, que o dinheiro não gira, que a forma de viver não é em cima do dinheiro, não é em cima do dinheiro em si, na troca, na ajuda, no grupo, na comunidade. Então eu começo a entender uma história muito bonita. E quando eu saio de lá, Roger, eu saio de lá falando, eu preciso trazer outras pessoas para viverem isso e para ver o que esses caras fazem, o que essa comunidade, o que essa raça está fazendo de tão lindo, de tão especial, de tão magnífico, de tão absurdo, o que eles estão fazendo. E aí, voltando para o aeroporto, eu converso com um dos treinadores, eu falo, eu queria trazer minha equipe aqui. Ele falou, vamos fazer. E aí, 2 anos depois, eu levo meu primeiro grupo, 25 pessoas. Aí, no ano da pandemia, eu ia levar um grupo, não fechou. O ano passado, eu levei mais um grupo e agora eu estou levando o terceiro grupo e está sendo a minha 4ª vez no Quênia. Então, a conexão, ela só aumentou e mais do que esporte, não é só esporte. O esporte é o fio condutor de toda essa história. Sim, é o que nos une, é o que está nos unindo aqui. Mas é mais do que isso. É uma história de vida, é uma história de superação, é mostrar o quanto o esporte ele depende de você só.
não depende de tênis, não depende de nenhum equipamento, depende de você. Se você tem vontade e pagar o preço, isso é importante porque eles pagam o preço. Não é fácil melhorar. Não é fácil. Você chega em alguns níveis que para passar você tem que querer muito. Tem que querer muito. Tem que ser diferenciado. E eles mostram isso. Todos esses ensinamentos. E então essa conexão só aumentou. E agora, como eu te falei, estão indo para a 4ª temporada lá no Quênia. Cara, que eu adoro sobre isso, e eu vou falar como se fosse eu sou brasileiro, mas aqui no Brasil é tão comum, a gente vai olhando para os Estados Unidos, a gente vai olhando para a Europa, e a gente vai criando essas desculpas. Ah, mas aqui no Brasil a gente não tem, aqui no Brasil não é tipo Europa, não é tipo esse país que eu não, na Escandinávia, eu não lembro o nome, mas está muito no norte, sabe? A gente, mas o que você fez? Você virou isso cabeça para baixo. E se foi para, no papel, um país que, entre aspas, tem nada, mas no mesmo hora está mandando no esporte, tem muita felicidade em vários aspectos. E muito óbvio, você joga o lupo em cima disso e força pessoas a olha com tanta simplicidade, você pode fazer tantas coisas. Mas é uma troca também, porque você vai recebendo pessoas da Quênia aqui no Brasil também. Semana passada você tinha uma galera aqui. Com essa troca, que você acha que ele está aprendendo aqui no Brasil? E também com